Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como atingir o objetivo de ter uma renda de R$ 15.000 por mês na sua aposentadoria através dos investimentos. E como de costume, vou colocar agora na tela a apresentação que eu preparei, mas antes, um recado importante. Para você que está conhecendo agora o canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e à medida que você for gostando do vídeo que estiver assistindo, clica no botão de curtir, porque assim você me ajuda a fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Recado dado, podemos voltar ao tema do vídeo. E o primeiro passo aqui é entender que durante a fase de acumulação de patrimônio e também durante a fase de usufruto, ou seja, no momento onde você já vai estar efetivamente tendo essa renda de R$ 15.000 por mês, é essencial que você diversifique a sua carteira entre renda fixa e renda variável. Na prática, a renda fixa vai trazer dois benefícios simples. O benefício de segurança e previsibilidade, porque dentro da renda fixa, principalmente nas opções mais seguras, como é o caso do Tesouro Direto ou num CDB de grande banco, você consegue ter muita segurança de que você vai ter aquele dinheiro quando o título de renda fixa efetivamente vencer. Por outro lado, existe uma desvantagem clara pensando a longo prazo, que é o menor potencial de retorno. E do outro lado, temos uma outra classe de ativos, que é a classe da renda variável, que vai trazer vantagens e desvantagens justamente opostas. Então a renda variável é volátil ao longo do tempo, então ela não consegue trazer essa previsibilidade. Então pode ser que você invista no mercado de ações ou no mercado de ETFs e fique 5 anos sem ganhar dinheiro. Pode ser que você comece a investir agora no mercado de ações e pelos próximos 12 meses a sua carteira de investimentos caia 30%, 40%, 50%. Por outro lado, no longo prazo, num raio de 10, 15, 20 anos ou mais, você vai conseguir ter um maior potencial de retorno ao investir nessa classe de ativos em comparação à classe da renda fixa. E novamente reforço, é importantíssimo que você diversifique a sua carteira entre ambas as classes de ativos pensando a longo prazo para que você consiga efetivamente atingir o objetivo de se aposentar, de viver de renda e também, durante a fase do usufruto, é essencial que você tenha essa diversificação para que o seu patrimônio dure pelo máximo de tempo possível, para que você não fique vivendo de renda e em determinado momento o dinheiro simplesmente acabe. E esse é um ponto bastante importante que eu vou recapitular à medida que o vídeo for avançando. Falando então agora de uma maneira mais prática, qual que seria a melhor opção, a opção mais simples para você investir na renda fixa para montar efetivamente essa carteira diversificada? O Tesouro Selic, que é um investimento presente na plataforma do Tesouro Direto, onde você estará emprestando o seu dinheiro para o governo e tendo um determinado rendimento. E no caso do Tesouro Selic, dentre as diversas opções hoje presentes no site do Tesouro Direto, é de longe a opção mais segura, mais previsível. O Tesouro Selic é um título pós-fixado, que vai oferecer para você uma rentabilidade atrelada à taxa Selic. Então, no momento onde a taxa Selic está em 14%, 15% ao ano, esse será o seu rendimento anual. Por outro lado, quando a taxa Selic cair para 6%, por exemplo, essa será a sua rentabilidade. Então, por mais que se trate de renda fixa, você terá uma variação de rendimento de acordo com a taxa de juros. É um investimento também que traz uma grande vantagem, que é a rentabilidade diária. Então, você não precisa deixar o seu dinheiro até o vencimento, que pode ser daqui a 5, 7 anos, para efetivamente ganhar dinheiro. Você pode investir no Tesouro Selic em um título que vence daqui a 5 anos. Se daqui a 6 meses você precisar do seu dinheiro e quiser ter ele de volta, você vai resgatar o principal, mais o dinheiro de juros que rendeu ao período equivalente ao que o seu dinheiro ficou lá aplicado, ficou lá investido. E uma grande característica que traz justamente essa grande segurança ao Tesouro Selic é o fato de que ele não sofre o efeito da marcação a mercado como os outros títulos. E, resumidamente, a marcação a mercado é a variação do preço daquele título de renda fixa. Então, você foi lá e investiu, por exemplo, R$ 10.000 no Tesouro IPCA, que vence em 2050. Pode ser que daqui a 3 anos, por conta da variação da taxa de juros, esses 10 mil estejam valendo, por exemplo, R$ 7.000. Se por algum motivo você quiser resgatar aquele título, vender para alguém, você vai ter prejuízo. Já no caso do Tesouro Selic, esse efeito é muito menor. As variações, os pequenos lucros ou pequenos prejuízos que você terá serão muito pequenos, serão ínfimos, e é exatamente por isso que eu trouxe essa opção para você. E já em relação a essa opção específica, o Tesouro Selic,
é um investimento ideal para aplicações de curto e médio prazo, tanto para você construir, por exemplo, a sua reserva de emergência, quanto também para você ter um investimento seguro, que vai trazer previsibilidade dentro da sua carteira e vai trazer também liquidez, a possibilidade de você resgatar no meio do caminho para aproveitar outras oportunidades de maneira totalmente segura, justamente porque o impacto da marcação ao mercado é muito pequeno. E aqui eu trago um exemplo do histórico de rentabilidade do Tesouro Selic para que você tenha uma noção do que pode acontecer pelos próximos 10, 15, 20 anos. À esquerda, primeiramente, nós temos o histórico da taxa Selic, que vai representar justamente o rendimento desse investimento. E a gente percebe claramente que, principalmente ali pós 2005, 2006, a taxa Selic ela nunca mais chegou próximo do patamar dos 20%, então sempre abaixo dessa taxa. Então a gente pode eliminar, inclusive, dessa avaliação os períodos anteriores a justamente 2005 e 2006, porque dificilmente esse padrão vai se repetir para os próximos anos. E dali em diante, nós temos momentos onde a Selic atingiu patamares muito pequenos, igual em 2020, 2021, onde atingiu por volta de 2% ao ano, e outros momentos onde a Selic voltou a patamares muito elevados, por exemplo, em 2025, onde bateu o patamar dos 15% ao ano. E à direita, nós temos uma simulação de rentabilidade. Vamos supor que você tivesse investido o seu dinheiro no Tesouro Selic em janeiro de 2006 e permanecido com esse dinheiro lá investido até janeiro de 2026, ou seja, 20 anos. A rentabilidade anual foi de 10,2% ao ano, tirando os impostos, considerando aqui 15% de alíquota, você conseguiu ter um rendimento de 8,7%, e tirando também a inflação, o IPCA do período, o seu ganho foi efetivamente de 3% ao ano, acima do IPCA, o retorno real de 3% ao ano, o que é um retorno bastante razoável, já considerando os impostos e considerando também que é um investimento totalmente seguro, que você sabe que efetivamente vai conseguir ganhar dinheiro ao investir por lá. Mas assim como eu mencionei minutos atrás, não basta o Tesouro Selic para você se aposentar, para você viver de renda e para você crescer o seu patrimônio para atingir o objetivo final de ter uma renda de R$15 mil por mês. E é aí que entra a classe da renda variável através do produto do ETF, que é um excelente produto, uma excelente opção, principalmente para você que está começando e quer começar com o pé direito e também com muita segurança. E o que é o ETF? É uma sigla que vem do inglês Exchange Traded Funds. Na prática, um ETF é um fundo de investimento em índice. E diferentemente dos fundos de investimento que você já deve conhecer, já devem ter oferecido inclusive para você, como um fundo de ações, ou um fundo multimercado, ou um fundo de renda fixa, no caso do ETF, ele é um fundo totalmente passivo. O que isso significa? Que a pessoa que compra e vende as ações daquele ETF não faz essas movimentações com base nas suas próprias opiniões, com base nas suas visões. O gestor de um ETF, ele vai simplesmente copiar um índice geral de mercado. Trago aqui como exemplo o índice S&P 500, que é o principal índice de mercado de ações do mundo como um todo, que está localizado nos Estados Unidos. E esse índice, o ETF, que copia o índice do S&P 500, ele vai investir justamente nessas 10 principais empresas e em muitas outras, fechando as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, quando você investir $100 nesse ETF, que vai copiar esse índice, é como se você estivesse colocando 7,6% do seu patrimônio na Nvidia, 6,7% na Apple, 5,4% na Alphabet, que é dona da Google, 4,9% na Microsoft, 3,6% na Amazon e também outras empresas ali fechando o top 10 e muitas outras para fechar os top 500. Então, na prática, você não precisa gastar o seu tempo analisando cada uma dessas companhias. Você vai expor o seu patrimônio a um índice que comprovadamente no longo prazo gerou um resultado muito acima da inflação, muito acima também, inclusive, da própria renda fixa, e dessa forma você vai conseguir usufruir de rentabilidade no longo prazo, num período longo. E aqui eu trago primeiramente o primeiro ETF, a primeira opção de ETF, que é para você investir no mercado de ações aqui do Brasil. É claro que existem outras opções que foram criadas recentemente, outros ETFs que inclusive geraram um rendimento um pouco maior desde a sua criação, mas eu trouxe o exemplo do BOVA11, que ele é o ETF mais antigo que nós temos dentre os ETFs com uma liquidez, com volume para você conseguir comprar e vender. E esse ETF ele vai fazer o quê? Copiar o índice Ibovespa.
A taxa desse ETF é de apenas 0,1 ao ano, então é uma taxa muito pequena, muito menor do que, por exemplo, um fundo de investimento ativos, e você estará expondo o seu patrimônio ao principal índice de ações do nosso país. 26% do seu patrimônio ao investir no BOVA11 vai estar sendo exposto ao setor financeiro, então bancos e seguradoras. 17,6% estará sendo exposto ao setor de serviços públicos, então empresas de energia e saneamento principalmente. 15,8% ao segmento de energia, então nós temos empresas como, por exemplo, a Petrobras, que acaba se encaixando nessa classificação. Empresas de materiais, com peso de 14,7%, como, por exemplo, a Vale, e diversos outros setores com representatividades cada vez menores. E à direita, você está visualizando as 10 principais empresas desse ativo, desse ETF, e somadas, elas têm uma representatividade de 53% em relação ao ativo. 11% do ativo está investido na Vale, 7,9% no Banco Itaú, 7,7% mais 5,7% na Petrobras. Tem essa divisão porque a Petrobras ela tem 2 ações hoje negociadas em bolsa. Temos também a Eletrobras, Sabesp, Bradesco, enfim, empresas bastante conhecidas dentro da bolsa, e quando você investir no BOVA11, você vai estar expondo o seu patrimônio a esses ativos. Em seguida, nós temos aqui a rentabilidade histórica. O Ibovespa, nesse período, comparando ao mesmo período que eu te apresentei em relação à Selic, não gerou uma rentabilidade tão elevada assim. Então, de 2006 a 2026, o Ibovespa, o ETF BOVA11 rendeu apenas 7,9% ao ano. Como no caso de um ETF, você não vai precisar resgatar no meio do caminho, você pode deixar o seu dinheiro lá de maneira ilimitada, não vai existir tributação, a não ser que você venda no meio do caminho, aí nesse caso você vai pagar 15% sobre o lucro. Mas nesse cenário, a rentabilidade anual e a rentabilidade após os impostos é exatamente a mesma, 7,9% ao ano, e tirando a inflação do período, nós temos uma rentabilidade de apenas 2,3% ao ano, o que é uma rentabilidade muito pequena, mas isso se deve principalmente ao período que eu considerei. Se eu tivesse considerado a rentabilidade desde 2004, desde 2000, desde 1998, por exemplo, a rentabilidade anual ficaria próxima ali dos 11%, 12% ao ano. Então, entenda que ao investir no Ibovespa, é mais ou menos essa a rentabilidade que você terá num prazo longo ali de 30, 40 anos aproximadamente. E em seguida, nós temos a outra opção de renda variável que pode ser utilizada em conjunto, inclusive, com o BOVA11, que é um ETF de código IVVB11, que vai expor o seu patrimônio ao índice S&P 500. E a grande vantagem desse ETF é que você pode tê-lo na sua carteira ao investir em uma corretora brasileira. Então você não precisa enviar o seu dinheiro para o exterior para expor o seu patrimônio ao IVVB11. Basta você criar conta numa corretora aqui no Brasil, como a XP, BTG, Clear ou no Invest, procurar pelo código IVVB11 e você estará expondo o seu patrimônio ao índice S&P 500 com uma taxa de 0,23% ao ano. É maior do que do BOVA11, mas ainda assim é uma taxa pequena. Temos aqui à esquerda os principais setores presentes no ETF, então tecnologia tem um peso de 32,8%, o setor financeiro tem um peso de 12,57%, comunicação e serviços um peso de 10,2% e outros setores com representatividades cada vez menores. E à direita, nós temos as principais empresas do ETF, que são justamente as mesmas que eu apresentei alguns instantes atrás no exemplo que eu dei a respeito do ETF. Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Broadcom, Alphabet, a outra classe das ações da mesma empresa, Meta, Tesla, Berkshire Hathaway, tudo isso com um peso de 36,42%. Então, na prática, é um ETF bastante diversificado, mais bem diversificado, inclusive, do que o ETF do BOVA11, que vai estar colocando basicamente metade do seu patrimônio apenas em um único conjunto de 10 companhias. Então, o S&P 500, apesar dele ser concentrado e ter aumentado a sua concentração nos últimos anos, ainda assim é uma diversificação bastante razoável, como você pode estar observando. E abaixo, nós temos aqui também o histórico de rentabilidade desse ativo. Então, você pode estar verificando que no mesmo período do BOVA11 e no mesmo período do Tesouro Selic, o ETF do IVVB11, que considera a variação do preço do ativo no exterior, mais a variação do dólar, que nesse caso subiu bastante, então beneficiou, inflou o retorno desse ativo. Então, no período completo,
a rentabilidade anual nos últimos 20 anos foi de 15,5% ao ano. Como não temos impostos, porque não foi necessário realizar nenhum resgate no meio do caminho, o retorno após imposto é exatamente o mesmo, 15,5% ao ano. E por fim, nós temos a rentabilidade após a inflação, que nesse caso atingiu 9,4% ao ano, que novamente é uma rentabilidade muito boa, você conseguiria ter tido um bom retorno ao investir nesse ativo no IVVB11. E é claro, novamente, que você não vai concentrar sua carteira, nem no Tesouro Selic, nem no Ibovespa, nem no S&P 500, porque cada um desses ativos eles vão passar por ciclos positivos e ciclos negativos. Se você colocar todo o seu dinheiro em apenas um ativo ou no outro, num cenário de crise, por exemplo, você vai acabar tendo uma grande queda patrimonial, mas ainda assim vai precisar resgatar para viver de renda, porque esse é o intuito, esse é o objetivo inclusive desse vídeo, é mostrar para você como você terá 15 mil reais por mês de renda investindo o seu dinheiro de maneira diversificada e de maneira segura para você conseguir efetivamente ter essa renda até o momento do seu falecimento, sem precisar voltar a trabalhar, por exemplo, e sem precisar vender uma casa, enfim, sem precisar fazer qualquer sacrifício financeiro, construindo um planejamento estratégico que efetivamente funcione. E aqui à direita você vai estar observando justamente a comprovação de tudo isso que eu falei agora, com a tabela de rentabilidade ano a ano para cada um desses ativos. Veja, por exemplo, que apesar do IVVB11 ter apresentado a maior rentabilidade de todas, o índice S&P 500 em real apresentou quedas consecutivas entre 2007, 2008 e 2009, onde você perdeu 17,8% do patrimônio, depois 11,3% e depois 7,8%. Enquanto isso, o Ibovespa ele teve um bom retorno em 2007, caiu muito em 2008 e em 2009 voltou a apresentar um excelente retorno. Então, ao diversificar o seu patrimônio, você vai diminuir o efeito dessa queda que teria acontecido caso você tivesse só investido no S&P 500. O mesmo acontece no Ibovespa, que de 2013 até 2015 caiu durante 3 anos consecutivos, enquanto a Bolsa Americana apresentou um excelente retorno. Ou agora pegando um exemplo favorável ao Tesouro Selic. Em 2008, a Bolsa Americana e o Ibovespa caíram, enquanto isso o Tesouro Selic apresentou um retorno positivo. Então, quando você diversifica a sua carteira, você para de depender da sorte, para de depender do acaso para ganhar dinheiro e construir um patrimônio sólido. Você começa a pensar de maneira mais estratégica em como o seu patrimônio vai ser gerenciado. E além, é claro, de considerar os investimentos efetivos, é importante você entender quanto você vai conseguir consumir do seu patrimônio e de quanto você precisa ter investido para conseguir aplicar essa lógica de ter uma renda de 15 mil reais por mês. E a principal regra, que inclusive eu apresentei alguns vídeos atrás, algumas semanas atrás, é a regra dos 4%, que foi desenvolvida pelo consultor americano William Bengen. E como que essa regra efetivamente funciona? No momento inicial, onde você começou a se aposentar, você vai consumir 4% do dinheiro que você tem investido. Por exemplo, você tem R$1 milhão e você decidiu hoje se aposentar, você vai resgatar 40 mil reais e esse resgate ele pode ser feito tanto através da venda de ações, quanto também através dos dividendos que você vai receber ao longo desse período, contanto que ele não ultrapasse 4%, nesse caso, 40 mil reais. Para o ano seguinte, como que você vai saber o novo valor a ser resgatado? Você vai simplesmente pegar esses 40 mil e corrigir pela inflação. Se a inflação bateu 5% nesse período de 12 meses, você vai resgatar 40 mil novamente, mais 5% sobre esses 40 mil. No outro ano, a inflação bateu 2%, então você vai corrigir por 2%. No ano seguinte, corrigiu por 7%. Você vai fazer o ajuste de acordo com essa variável. E aqui eu trago um exemplo prático. Vamos supor que em 2026 você resgatou 180 mil, o equivalente a 15 mil por mês, que é justamente o intuito desse vídeo. Ao longo desse período, do ano fechado de 2026, a inflação bateu, por exemplo, 5% no ano completo. O que você vai fazer então em 2027? Você vai resgatar 189 mil, que vai gerar para você uma renda mensal de 15.750 por mês. No ano seguinte, você verificou que nesse período de 2027, a inflação bateu 7,5%. Então você vai corrigir esse resgate para 203.175. No ano seguinte, a mesma coisa. Então você vai seguir essa lógica para o longo prazo. E para a gente ter uma noção geral de como que você vai conseguir atingir esse objetivo e se esse percentual é saudável, considerando essa carteira diversificada que eu trouxe aqui para vocês, vou apresentar novamente agora, eu apliquei um estudo, eu fiz uma simulação
como se você tivesse começado a se aposentar lá em 2006 com essa renda de 15 mil reais por mês. É claro que 15 mil reais por mês lá em 2006 era outro valor, então tinha um poder de compra muito maior, mas a lógica permanece exatamente a mesma. Então pense que isso poderia acontecer entre 2026 e 2046, a lógica continua sendo aplicável. Então quais são os critérios dessa simulação que eu fiz? Primeiramente, eu considerei uma carteira diversificada entre Tesouro Selic, Ibovespa e o índice S&P 500 com pesos iguais, 33,3% em cada ativo. Considerei também que uma vez por ano você rebalanceou a sua carteira sempre no mês de janeiro para voltar à proporção ideal de 33,3% em cada uma dessas classes. E além disso, eu considerei essa mesma regra de retirada, 4% do patrimônio no ano inicial, para você ter efetivamente a renda de 15 mil reais por mês, e considerei que ano após ano você aumentou o reajuste, o resgate, no caso, com base na inflação. E aqui nós temos o cenário onde você não retirou patrimônio, só para você ter uma noção comparativa do próximo dado que eu vou te mostrar. Então, considerando essa carteira diversificada, você teve um ganho de 12,7% ao ano, tirando os impostos, o ganho foi de 10,8%, e tirando a inflação do período, o ganho foi de 5% ao ano. E veja que no período completo, de 2006 até janeiro de 2026, em apenas 2 anos, você perdeu dinheiro. Em 2008, onde a sua carteira caiu 10,4%, e em 2022, onde a sua carteira caiu apenas 1%, e no geral, 10 mil reais, se você tivesse começado a investir esse valor lá em 2006, hoje, em 2026, você teria 109 mil reais investidos. Agora, considerando o cenário com a retirada, qual que foi a diferença? O mesmo valor, ali onde você colocou considerando essa alocação, pesos iguais, você conseguiria ter um retorno de 6,2% ao ano do seu patrimônio, já tendo essa retirada de 4% mais o IPCA ano após ano, e considerando o retorno após a inflação, o ganho foi de apenas 0,6%, ou seja, você basicamente ficou no 0 a 0 com a inflação, o que é mais do que suficiente para você conservar o seu patrimônio a longo prazo. E aqui nós temos justamente cada uma das tabelas que comprova justamente isso. Então, no ano inicial, por exemplo, 2006, você tinha 4 milhões e meio, que seria o suficiente para você ter essa renda de 15 mil reais por mês, considerando a regra dos 4%, só que você resgatou logo no início esse valor, 180 mil, fazendo com que 4 milhões e meio virassem 4 milhões 320 mil, justamente a diferença, né, de 4 milhões e meio para 180 mil. No ano seguinte, você teve um crescimento, uma valorização do patrimônio, porque o seu dinheiro estava investido com base na alocação, e também você fez um novo resgate, nesse caso de 185 mil. Por que o resgate ele foi maior? Porque a inflação existiu no período e ela bateu 3,14%. Então, cada ano foi se passando, seu patrimônio foi rendendo, o seu resgate foi aumentando à medida que o tempo foi passando de acordo com a inflação, e ainda assim o seu patrimônio durou até hoje, considerando já a inflação, né? Então não é como se o seu patrimônio só tivesse crescido nominalmente, ele cresceu de maneira real a uma taxa de 0,6% ao ano, e considerando um período longo de 20 anos, a gente consegue ter uma tranquilidade de que se você seguir esse modelo bastante simples, pelos próximos 20 anos, você também vai conseguir atingir esse objetivo. E efetivamente, quanto tempo vai levar para você ter esse patrimônio? Que essa pode ser uma pergunta que está passando agora pela sua cabeça, porque não é um patrimônio pequeno, 4 milhões e meio é um patrimônio muito significativo. E é importante você ter em mente, primeiramente, que se hoje você tem uma renda de, por exemplo, 5 mil reais por mês, o seu objetivo não tem que ser se aposentar com 15 mil por mês de renda, porque isso não vai acontecer. O ideal é você buscar sempre uma aposentadoria de acordo com o seu padrão de vida atual. Então, se hoje você ganha 5 mil, você vai buscar se aposentar também com uma renda de 5 mil. Se você quer se aposentar ganhando 15 mil, você primeiramente precisa buscar essa renda hoje de maneira ativa, através do seu trabalho, através da sua prestação de serviço, através da sua empresa, e quando você efetivamente atingir esse patamar de renda, aí sim você estabelece essa meta de se aposentar ganhando esses 15 mil por mês. Mas considerando esse cenário, vamos supor que hoje você ganhe 15 mil por mês, você tenha hoje 40 mil reais guardados, aplicados ali numa poupança, por exemplo, e você consiga investir 3 mil reais por mês, o que é um cenário bastante realista, considerando essa realidade. Caso você consiga um retorno de 12% ao ano, que é mais ou menos o retorno que eu considerei aqui para a carteira diversificada, 12,7% ao ano. Nesse cenário, você vai precisar de 23 anos para conseguir acumular
4,5 milhões de reais, sendo que no período completo você desembolsou 868 mil para investir e você conseguiu ter um ganho através dos juros compostos de 3,6 milhões ao longo de todo esse período. Então, não foi uma coisa tão complexa assim, considerando a realidade onde você já tem hoje essa renda de 15 mil reais. Novamente, reforço, você só vai se aposentar com a renda que hoje você tem através do seu trabalho. Não adianta você ganhar 3 mil por mês e querer se aposentar ganhando 50 mil, porque isso efetivamente não vai acontecer. O mercado financeiro, os investimentos, eles não são um meio de trazer milagre para a sua vida financeira. O mercado financeiro, ele vai trabalhar em conjunto com o seu trabalho. Então você trabalha, você poupa, você investe e aí sim você consegue construir um patrimônio sólido. Inclusive, se você quer dar os seus primeiros passos com segurança, principalmente no mercado de ações, eu escrevi um e-book completo onde eu apresento para você a mesma estratégia que eu aplico hoje na minha carteira do Brasil e que me conseguiu gerar uma rentabilidade acima do índice Bovespa e acima também da renda fixa. Se você quiser ter acesso a esse material completo, só você clicar no primeiro link da descrição que você vai conseguir acessar esse e-book e entender como que efetivamente eu invisto meu dinheiro hoje. E esse, então, foi o vídeo de hoje. Eu vou finalizando por aqui. Se você gostou, lembra de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino, porque assim, sempre que sair um conteúdo novo por aqui, você vai ser informado. Eu vou deixar na tela um outro vídeo recomendado para que você saiba o próximo vídeo a ser assistido por aqui. Um grande abraço e até a próxima.